Você sabe como desenhos animados são feitos? Porto Alegre conta com uma das pioneiras e mais importantes produtoras de animação autoral no país. O humanista veio conhecer a Otto Desenhos Animados. As animações têm um processo mais longo e bem diferente das produções filmadas. Conversamos com a equipe para entender cada etapa de um desenho animado independente, até chegar no resultado final que assistimos nas telas. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter um roteiro, né? Baseado no roteiro, a primeira coisa a ser feita é definir a identidade visual do filme, como é que vai ser a estética desse trabalho, né? Isso quer dizer que significa criar cenários, criar os personagens, que depois do roteiro estar aprovado, a gente grava as vozes também, as vozes dos atores. Na hora de fazer a animação, é importante que a gente já tenha a voz final aprovada para poder fazer o lip sync dos personagens. Logo em seguida, também baseado no roteiro, fazer um animatic. O animatic é um rascunho do filme, né? Ele vai ter mais ou menos o tamanho do filme, só que é feito rapidamente, desenhos bem rápidos, só para a gente ter uma ideia do andamento do filme, né? Ou se tem coisas que não funcionam bem e a gente precisa mudar, então isso ajuda assim, a gente ter uma noção geral assim, do trabalho. Às vezes no animatic, por economia, a gente faz uma voz guia aqui dentro do estúdio mesmo, né? Depois a gente substitui pela voz do ator, a voz final, né? E às vezes isso também pode mudar alguma coisa no filme, porque a gente faz uma voz, sei lá, cria uma voz qualquer e depois o ator chega e bota a atuação dele, né? E já muda completamente a entonação do personagem às vezes. E às vezes até os gestuais do ator já dão uma ideia de como é que o personagem pode se movimentar. Tendo o animatic aprovado, a gente parte para a animação mesmo, né? Que hoje em dia pode ser 3D, né? Pode ser animação clássica, que a gente chama de full animation, né? Que é 2D, que a gente não desenha mais em papel, mas continua desenhando numa tablet, numa mesa digital. E também tem um processo de cutout, de recorte, que é tão bom assim que a gente trabalha movimentando pecinhas, né? Feita a animação, vai para pós, né? Para finalização, onde se coloca efeitos, luzes, sombras. Todos os desenhos são colocados em sequência, né? É um trabalho bem diferente do cinema tradicional com atores, né? Quando a gente vai montar o filme, a gente monta planos que geralmente pode ter 2, 3, 5, 10 segundos, né? Direto assim. A animação não, a gente tem que colocar todos os desenhos em ordem, né? Então é um trabalho bem mais demorado, assim. A Otto Desenhos Animados já produziu sucessos como Até que a Esbórnia nos Separe e o clássico Wood e Stock, e tem vários projetos em execução no momento. Ela foi fundada em 1978, motivada por um amor pelo desenho. É uma paixão, né? A paixão é um negócio que você sabe, não tem controle, né? Uma paixão violenta, assim, eu não podia, eu passava mais tempo desenhando do que vivendo. O meu mundo era dentro das histórias lá, né? Então isso era muito forte, não tinha escolha. Eu fiz um curso de animação, de uma oficina com um argentino. Eu fiz a oficina e vi que a animação é um campo, assim, era um campo que tu podia fazer propaganda. E daí eu entrei nessa área aí, em seguida fiz comerciais para o Zafari, para a BASF, comprei equipamento e formei pessoal. Consegui depois largar o desenho animado, os comerciais, fazer só ficção, que é o que eu queria fazer, contar a história, né? Qual tem sido o papel da Otto na produção cinematográfica brasileira durante essa longa trajetória aí de existência da produtora? A gente conseguiu, né, uma espécie de legitimação, né, na área. A gente é bem reconhecido, apesar e talvez também porque a gente faz filmes underground, né, digamos, são filmes digamos assim, não são filmes comerciais, né? São filmes que são difícil
não circula, Woodstock, Sexual Agony, Rock and Roll, Rockwood são os cowboys gays, Cidade dos Piratas, que é a Laerte, né, que é uma pessoa trans, né, que o filme também é muito maluco. Então, a crítica não consegue julgar, é tão difícil fazer animação e ter animação que os críticos nem questionam a questão da falta de roteiro, etc. A gente é tratado muito bem e os filmes também acabam representando o Brasil. Eu conheci o mundo inteiro, né? A gente ganhou um festival na Europa, etc. Né? Todos os continentes. Então, é importante, o Brasil está no momento agora da animação topo do mundo. A gente está agora há pouco a ganhar um prêmio importante em Annecy, que é o maior festival, o Oscar da animação. A gente está com muitas séries, né? Muitas. Irmão de Jorel, que é uma série que eu adoro, né? O cara foi meu aluno, o autor lá, o Juliano Henrique. Então, um grande momento, assim, eu nunca pensei na vida, assim, nós estamos fazendo agora o 8º longa. Quando eu nasci tinha um longa brasileiro, feito por um cara em São Paulo, né? Então, mas imagina, eu nunca pensei, assim, estaria nem no sonho mais absurdo de megalomaníaco. Em 2024, teve também o filme Flow, que foi muito discutido e muito premiado também, levou o Oscar de melhor filme de animação, né? Então, tu observa que tem tido um interesse crescente por esse gênero, principalmente aqui no Brasil? Pois é, eu sou do júri da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Eu votei no Flow, né? Porque há uma tendência lá, até o fato de eu estar convidado assim, na academia, há um interesse deles em ir na periferia e pegar filmes que não pegaram antes, né, que são filmes que têm uma vitalidade, porque na academia, os filmes de Hollywood, por melhor que seja, Disney, tu começa a repetir a mesma aquela coisa de sempre, né, o fim feliz, e não tem morte, então tudo é maravilhoso, e isso enche o saco, assim, então eles estão pegando os filmes. O nosso filme que me colocou na academia é o Sbornia, né, que é um filme tecnicamente nível... Tinha um animador que era que nem eu, assim, apaixonado, e a gente teve condições de fazer um filme com uma técnica super full animation, né? Tanto que lá em Los Angeles juntou um monte de gente para ver o filme. Porque geralmente esses filmes que tem uma sala lá que passam filmes da periferia do mundo. E o Sbornia chamaram, encheu a sala. E eles ficaram muito indignados porque o filme morre, o principal personagem, morreu. Spoiler agora. Daí, as pessoas morrem, é normal, é natural, é uma coisa da vida, né? O sentido da existência, aliás, uma delas é a morte, né? Então, morrem. Morrem. Então, o Flow é um bom exemplo, né? Um filme apocalíptico, né? Profundamente, parece ser um gato, né? Profundamente humano, assim, tem vida, tem alma, né? O que é difícil ter alma, um filme. Geralmente isso é coisa bonitinha para entreter, né? O Flow, além de entreter, ele passa coisas da nossa existência, né? Que não é fácil, né? Primeiro filme infantil da Otto Desenhos Animados está em produção agora, Joe e o Vale Vazio, certo? Costuma ver associação entre desenho animado e conteúdo para crianças, ou as animações para adultos já estão bem consolidadas, principalmente no cenário brasileiro? Sim, a animação adulta, se vocês for em qualquer streaming aí, tá cheio de séries adultas, filmes adultos, né? O Joe e o Vale Vazio foi feito assim, eu peguei o filme porque era uma amiga minha roteirista, a Lena, e ela estava com esse projeto, que é o projeto da vida dela. A gente aprovou 8 projetos naquela época. E eu vi agora o filme e está incrivelmente maravilhoso, assim, um roteiro. Uma menina que é fodona, né? Como na vida real, assim, a Joyce salva o príncipe, né? Quais são os principais desafios nesse trabalho com animação aqui no país? Para mim, eu tô fazendo agora, depois de velho também, eu tô fazendo mestrado agora. A minha dissertação que eu vou defender agora é sobre esse assunto, sobre a animação do Brasil, né? Nós estamos no momento do início de uma indústria. Eu acho que está consolidado. O que está faltando, assim, 90% do que chega aqui no estúdio de animador, desenhistas, copiando mangá.
Então a gente não tem uma identidade, não. A gente faz ou Disney ou mangá na maioria das vezes. E eu falo que a Otto Desenhos a gente tem desde sempre privilegiado. Eu adoro o Brasil, né? O Brasil, inclusive o Brasil é um exemplo de leis da cultura, né, de financiamento público, né, que é o dinheiro que vem para nós, vem do audiovisual. Por quê? Porque o audiovisual, os telefones todos, a Oi, a Claro, todas as empresas, elas têm um faturamento imenso, então a gente conseguiu, né, a gente é o pessoal da sociedade civil que atua com cinema audiovisual. A gente conseguiu colocar uma porcentagem de 2% em todo o faturamento do cinema americano, das teles e tudo mais. Então a gente tem muita grana. Então o Brasil agora está ganhando um festival em Cannes com filme, ganhando prêmios em Cannes, do Oscar, agora com esse dinheiro que é o dinheiro que vem da própria área da cultura, do audiovisual. Então, para fechar, eu queria que tu falasse um pouco qual é a importância e o papel cultural da animação. Sim, é importante. Assim, toda a cultura, né, o que nos faz, né, como existir, né, como ser humano, assim, né, é essa coisa da literatura, música, cinema, né? Streaming agora, né? Netflix, essas coisas todas. Então isso aí é o que forma o bolo, assim, eu estou tentando, assim, brigando, inclusive, né? Porque eu sou radical em relação ao conteúdo a filmes brasileiro ter cara do Brasil, ser brasileiro, né? Ser uma coisa que com a nossa identidade. A gente tem que ter filmes com a nossa cara.